Então fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo de Excel aqui, dica de Excel para você, tá? Então antes de mais nada, roda a vinheta. Bom, e no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre tabelas, intervalos e tabela dinâmica. Qual a diferença entre eles, qual a relação entre eles e como é que ele pode, como é que essa relação pode nos ajudar no nosso dia a dia com o trabalho em Excel. Então, vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá. Chegamos aqui no nosso Excel, na nossa pasta do Excel, e temos aqui uma tabela. Antes de mais nada, eu quero te dizer que esse intervalo aqui são dados do IBGE, está disponível no próprio site da IBGE, ou se você quiser pode acessar aqui abaixo, vou deixar nos comentários, na descrição desse vídeo, o link para você clicar e baixar essa tabela, tá? Esse dataset. Dados do Brasil. E aqui eu criei uma cópia dessa aba. Tá? Aqui na aba de notas eu sempre deixo um comentário do que é a tabela, quais são os dados, o período que ele está tratando. E aí vamos para a primeira diferença. Tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma planilha com alguns dados lançados. E é comum o pessoal se referir, chamar isso aqui de tabela. Então olha só, primeiro de tudo, uma aba, ela vai abrir para a gente aqui uma planilha. A planilha que nós conhecemos, que é tudo isso aqui, na verdade ela é uma pasta de trabalho. Por quê? Dentro dessa pasta eu vou inserir uma série de planilhas e vou trabalhar em cada aba dessa uma planilha nova, tá bom? Só. O que é que nós temos aqui? Primeira diferença que nós iremos tratar. Nós vamos observar na aula de hoje o que é um intervalo, o que é uma tabela e o que é uma tabela dinâmica ou uma pivot table. Vamos observar aqui qual é a diferença entre elas e como é que elas podem nos ajudar, tá? A primeira diferença, vamos explicar o que é um intervalo. Um intervalo, ele é uma série de dados que foram ordenados, seja na perspectiva de linha ou na perspectiva de colunas. Isso vai dar origem ao que chamaremos de tabela. Mas um intervalo é essa área composta por dados que eu usarei para um outro fim, tá? Resumidamente seria isso um intervalo. Então, dentro do intervalo, seja no eixo que desloque, né, no eixo X ou no eixo Y, como nós podemos observar aqui na nossa tabela, isso aqui é um intervalo, isso daqui também é um intervalo, isso aqui é um intervalo. Qual é a grande questão aqui? É o que vai diferir um intervalo de uma tabela. Se vocês observarem, quando vocês clicam aqui nessa planilha, a nossa barra de ferramentas ela não altera. Então, ou seja, isso aqui são valores, são dados que eu inseri de maneira sistemática, né? Estão ordenados e organizados aqui nessa planilha. E isso é um intervalo. Eu tenho aqui no Excel a opção de transformar isso em uma tabela. E como é que eu faço isso? Vamos selecionar toda essa planilha. E para fazer isso de maneira ágil, vocês irão pressionar no teclado de vocês a tecla Shift e Ctrl e barra de espaço. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar, inclusive os títulos, todos os dados que estão abaixo, né? Todos os dados correspondentes. Feito isso, vocês irão clicar agora ainda na barra inicial, né? Na sua barra de tarefas, na aba página inicial, vocês irão selecionar a formatar como tabela. Essa opção vai transformar esse intervalo em uma tabela. Diferente do que algumas pessoas pensam, que acham que eu quero dar uma cor, quero deixar o meu intervalo um pouco mais bonito. Então eu vou selecionar essa opção aqui. Mas não é para isso não, tá? Esse intervalo aqui, essa opção aqui, é para transformar o seu intervalo em uma tabela. E olha só, antes de convertermos, eu vou criar aqui uma coluna só para te mostrar essa diferença, para vocês ficarem atentos. Quando eu insiro uma coluna e vou adicionar mais um dado ao meu intervalo, eu posso inserir de maneira aleatória. Por exemplo, eu vou criar uma coluna nome e eu vou sair aqui, escrevendo João, Maria, José, enfim, eu vou conseguir alimentar isso sem nenhum problema, tá? Gravem esse trecho aqui, tá? Olha só, eu vou excluir agora e vamos novamente selecionar o intervalo, Shift, Ctrl, espaço, e ele vai selecionar toda a tabela, e eu vou converter isso agora em uma tabela. Vai deixar de ser espaço e vai ser agora uma tabela.
Então eu vou selecionar aqui a minha primeira opção, né, essa do... deixar aqui em preto mesmo. Ele vai perguntar o seguinte, ó, onde estão os dados da tabela? Se você tiver com a versão em inglês, vai te perguntar onde é que está o range. Esse range é justamente esse intervalo que ele vai converter em tabela, tá? Então, a gente seleciona aqui, né? Já selecionamos. Você pode selecionar posteriormente, você pode clicar em inserir, tabela dinâmica ou pivot table, se você estiver usando uma versão em inglês. E aí ele vai te pedir qual o intervalo, se você fizer posterior. Eu gosto de selecionar antes, porque simplifica o trabalho, não vou precisar ficar indo e voltando, tá? Então, logo abaixo ele vai perguntar o seguinte, esse intervalo que você selecionou, ele tem título? Você marca que sim, porque está aqui o nosso título da tabela, e vamos dar o OK. Só que aconteceu aqui, aparentemente só alterou a questão da característica visual aqui da tabela, né? Ela está um pouco mais apresentável. Mas olha só, quando eu clico aqui, ó, isso é um intervalo também, né? Como nós vimos anteriormente, aqui é um intervalo. E observem a barra de tarefas. Eu vou voltar lá na nossa tabela e vou clicar. E olha só, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, uma nova aba que foi inserida, chamada tabela de design. Nós vamos clicar nela e observem que ele transformou o nosso intervalo em uma tabela. No nosso intervalo nós podemos inserir filtros, podemos inserir mais dados, e isso vai acontecer de maneira muito orgânica, ou seja, você vai inserir o seu dado lá um a um e vai alimentando a sua tabela. Imagine que eu tenho aqui um estado, tá? O estado do Acre, e eu gostaria de adicionar uma repetição para todos eles. Se eu fizer isso em um intervalo, eu vou converter aqui essa tabela novamente para um intervalo e nós vamos fazer essa comparação o tempo todo, tá? Pronto, voltou a ser um intervalo. Eu vou tirar essa cor aqui, eu vou botar uma cor azul, só para vocês entenderem que aqui é um intervalo e aqui é a nossa tabela, tá? Intervalo, tabela. Então, olha só, no nosso intervalo, eu vou inserir aqui uma coluna e eu alimento de maneira orgânica, tá vendo? Estou inserindo aqui dados aleatórios e não acontece nada. A mesma coisa se observarmos a nossa barra de tarefas. Mas atentem a uma coisa, quando eu clico em tabela, eu vou inserir aqui uma nova coluna. E quando eu quiser adicionar agora uma informação, olha o que vai acontecer. Eu adicionei um X e aparentemente não alterou nada. Agora eu vou inserir uma fórmula. Igual, soma, e vou pedir para somar o valor C. Olha o que aconteceu. Ele já entendeu e replicou essa fórmula para todos. Por quê? Se eu executar aqui, voltar no meu intervalo e executar uma soma, olha só, ele não vai replicar para todos os itens da minha tabela, né? Para todas as os nossos atributos. Então, eu preciso copiar e colar. Eu posso também arrastar aqui, ó. Eu clico nesse quadrado que fica no canto da célula e arrasto para todo mundo da tabela. Imagina agora que você tem aí um intervalo com 3.000 linhas. Você vai clicar e vai arrastar isso e vai te dar um trabalhão. Você também pode selecionar aqui, ó, te mostrar aqui, dar um Shift, Ctrl e seta para baixo. E ele vai até a última linha. Nesse caso aqui eu travei a nossa planilha, para ele não ficar passando, né, para mais de 100.000 linhas, não é necessário. E eu posso simplesmente dar um Ctrl D, olha só, ele vai replicar aí os dados seguindo a mesma formatação. Então, olha só, o intervalo precisa fazer uma coisa muito mais mecânica. Na tabela, isso já acontece de maneira muito mais automatizada, isso já é uma vantagem. Vamos para a segunda diferença entre um intervalo e uma tabela. Eu consigo filtrar as informações que estão nessa tabela aqui? Sim, consigo. E como é que eu faço isso? Eu preciso inserir um filtro. Para inserir um filtro, basta acessar aqui a sua barra de tarefas, clicar em classificar e filtrar, e você vai clicar em filtro. Olha só. Pronto. Eu adicionei agora um filtro. E aí eu consigo filtrar tudo que estiver aqui abaixo nos nossos dados. Tá? Eu vou selecionar aqui um estado e olha só, ele filtrou para a gente. Aprendido aqui, nós conseguimos inserir um filtro no nosso intervalo. Na nossa tabela, isso já acontece de maneira automática. Tá? Na hora que você converte para a tabela, ele já vai adicionar aqui
essa setinha para baixo, que é a sua opção de filtro. Qual é o grande segredo aqui? Que é o que vai te ajudar no dia a dia com produtividade nas suas tabelas. Eu vou adicionar uma linha aqui acima e vou aumentar, só para vocês terem uma ideia, uma coisa bem legal que acontece. Eu tenho uma opção, uma vez que eu criei uma tabela, eu tenho uma opção de inserir, olha só, uma segmentação de dados. Em outro vídeo nós iremos falar qual é a diferença entre um filtro e uma segmentação de dados. Mas nesse caso nós convertemos o nosso intervalo em uma tabela, e nós já vimos a diferença na forma de alimentação. Agora veremos como inserir uma segmentação de dados. O que é uma segmentação de dados? Ele vai te oferecer a seguinte opção. Você vai escolher uma coluna da sua tabela e ele vai te dar as informações que tem nessa coluna como opções de filtro. Então, olha só, aquele filtro que você clica na setinha lá e escolhe a opção que você quer, ele vai te apresentar agora de uma forma diferente. E olha só, eu vou escolher a opção UF e regiões. E vou dar um OK. E olha só, ele criou aqui pra gente dois vetorizinhos de caixas que parecem estar suspensos, né? A nossa planilha. Ele não está, ó. Vocês percebem a diferença? Eu clico na tabela e clico nele e parece como se fosse uma imagem. Ele tá suspenso na tabela. E a ideia é justamente essa, que ele não tenha essa relação direta de estar na tabela, porém ele é um filtro que será executado na tabela. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o Nordeste. Olha só o que vai acontecer. Perceberam? Ele segmentou a nossa tabela apenas com os estados do Nordeste. Vou marcar aqui agora o Centro-Oeste. Então, ele já foi e filtrou para a gente. Se você me perguntar onde está a coluna que poderia filtrar isso, lá no nosso intervalo, nós temos aqui uma coluna chamada Regiões, onde eu posso também clicar e marcar aqui a opção Sudeste, por exemplo. E ele vai lá e filtra para a gente todos os estados da região, Sul, Sudeste, Nordeste, conforme vocês queiram. Qual é a grande questão aqui? Qual é o melhor? Isso que vai dizer serão vocês no uso no dia a dia. Normalmente, a prática de filtro, de apresentação, eu te indicaria você usar o formato de tabela, porque vai te ajudar bastante, tá? Então, entendido aqui qual a diferença entre um intervalo e uma tabela, ok? Vamos agora avançar um pouco mais. Vamos entender como é que se comporta uma tabela dinâmica. Eu quero deixar um recadinho aqui rápido para vocês. Se esse vídeo que vocês acabaram de assistir te ajudou, não se esquece, tá, de ativar aqui o sininho para receber todas as nossas notificações assim que nós postarmos e fazermos um novo upload dos nossos vídeos. Deixa o seu like e comenta aqui abaixo. Por quê? O seu comentário é de extrema importância para gerar demandas sobre o que nós iremos postar na sequência. Então, aqui nós vamos falar basicamente sobre produtividade, Excel, Power BI, Google e ferramentas do Google. Então, se você tem curiosidade em saber mais sobre esse assunto, então já se inscreve, deixa o seu like e eu te vejo na próxima. Valeu, galera!